Quem está conosco agora aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes é a advogada especialista em direito socioambiental, Samantha Pinheda. E Ana Paula, a partir de agora, a Samantha já é nossa colega aqui na Band faz tempo. Já. Faz parte da equipe do Agro Mais, tem coluna no Band News TV, no Terra Viva. E a partir de agora também ela vai assumir a direção executiva do canal Agro Mais, num baita desafio. Então eu já dou aqui as boas-vindas e uma boa sorte também para Samantha Pinheda. Bom dia, Samantha. Você tá bem? Oi, Samantha. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou aí tendo a honra de fazer parte desse time. Muito feliz por aqui, viu? Para falar desse assunto que é tão importante e que a gente tem aí a maioria, 85% da população urbana, né? Então vai ser muito legal falar de agro para o Brasil todo. A Samantha já faz muito tempo que trabalha com direito ambiental, é professora de direito ambiental no MBA da Fundação Getúlio Vargas, no INSPER, na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também faz parte dos quadros do Instituto Brasileiro de Agronegócio da Faculdade CNA de Brasília. Esse é um tema que fascina muito, não é, Samantha? Porque nós vemos bons resultados do Brasil no agronegócio, hoje, no momento que o Brasil ocupa em termos de participação no comércio internacional, e sabemos que o desafio é muito grande, porque não tem bobo jogando nesse mercado, né, Samantha? Não, e o Brasil, além disso, ele tem uma vocação de produção, né? Quando a gente olha, assim, os seus avós, os seus tios, se o pessoal olhar para os seus ancestrais, dificilmente não vai ter alguém que trabalhava com agronegócio. Então, o Brasil, ele se construiu desse setor e ele ainda se mantém nesse setor, porque o que puxa o carro aí da economia, falando de pós-pandemia, falando de um mundo hoje que tem uma guerra, né, que ameaçou com o abastecimento de alimento, com o abastecimento de energia o planeta todo, é esse setor que puxa o carro. Então é um setor importante e que, infelizmente, o que a gente percebe é que a parte urbana perdeu um pouquinho da conexão com o agro, né? Quem tinham eram os mais antigos, e aí o pessoal da juventude tá um pouco mais desconectado desse setor. Não, acho que até muito desconectado, viu, Samantha? Inclusive, um dia desses eu tava, viu, Thaís, também assistindo a um programa, nem lembro onde, já faz um tempinho, na verdade. E eram pessoas que não sabiam cozinhar, aprendendo a cozinhar. E as pessoas não sabiam o que eram aqueles alimentos in natura na mesa. Não sabiam o que era uma vagem, sem ser aquela que você compra já picada no mercado. Mas isso aqui é quiabo? É desse jeito? E eu fiquei chocada, porque assim, se você não sabe o que você tá comendo, você não sabe como tá a sua saúde. E é fundamental saber o que você está comendo, qual que é a importância e de onde esse alimento vem, né? Acho que esse talvez seja o grande desafio que você vai ter daqui para frente, né, Samantha? Ver como que faz essa comunicação com quem está assistindo ao Agro Mais e principalmente aquela pessoa que não é do setor do agronegócio, né? A pessoa que é da cidade e que precisa entender o agro até para criticar, questionar, sugerir, enfim, qualquer que seja sobre qualquer que seja o assunto, né? São quebras de tabus, né? Quando a gente fala de agro, o pessoal pensa numa fazenda e criando boi, e é isso que é agro. Mas se a gente olha para o agronegócio como cadeia, tudo que a gente faz é agro, tudo que a gente usa é agro, né? Algodão, a parte de seda, ou que a gente se alimenta, como você falou. É muito curioso a gente perguntar para crianças, por exemplo, né? Coloca um monte de coisa verde na mesa e pergunta o que é couve, o que é alface, o que é chicória, o que é outras hortaliças ou temperos, né? O manjericão, a cebolinha, a salsinha, a diferença do coentro e da salsinha, tem gente que até hoje não sabe fazer no mercado. Então, além dessa quebra, a gente pretende trazer o agro para mais perto do setor da parte urbana. Você está certíssima, se a gente não sabe o que está comendo, a gente não conhece a nossa saúde, só que mais do que isso, a gente acaba levando desinformação. A gente vê, por exemplo, a guerra aí com relação a agrotóxicos, né? O nome é feio, e se a gente fala de agrotóxico, meu Deus, não, é veneno, ninguém quer. Mas é uma desinformação a respeito de defensivos necessários para que a gente consiga a escala que a gente produz e seguros, porque a gente tem no Brasil alimentos seguros. Então, não só acaba levando uma desinformação aí com relação à utilidade,
mas leva uma desinformação que acaba prejudicando o setor. A questão de uso da terra, desmatamento. A gente precisa promover um grande debate para que a gente consiga fazer com que os brasileiros conheçam o agro brasileiro, e no Agro Mais a gente pretende fazer isso. Samantha, já que você falou sobre a necessidade da gente ter uma produção em escala, né, é o volume hoje, e o Brasil hoje tem um papel fundamental na segurança alimentar do mundo, ainda mais nesse momento em que os preços dos alimentos estão em alta, pós-pandemia, guerra Rússia-Ucrânia, enfim, todo esse pano de fundo que o ouvinte da Rádio Bandeirantes já conhece. Então, eu queria que você posicionasse hoje o Brasil em termos de produção de alimentos, em termos de exportação, também com foco em grãos. Qual que é hoje o papel do Brasil nesse comércio? O Brasil é um grande protagonista na produção de alimentos mundial. O Brasil sempre está ali entre os primeiros lugares, né? Varia entre primeiro e segundo, hora perde um pouquinho para os Estados Unidos, hora perde um pouquinho para um ou outro país, mas se a gente colocar a exportação de carne e de grãos, o Brasil está sempre nessa ponteira. Eu acho que não adianta a gente, porque o pessoal fala assim, nossa, que lindo, o Brasil está quase produzindo 300 milhões de toneladas de grãos. Vamos falar o que isso significa na mesa? De cada 5 pratos de alimentos servidos no planeta, 1 foi produzido no Brasil. Nós temos 210 milhões de brasileiros, mas nós produzimos para 1 bilhão de pessoas comerem. Então, o papel do Brasil no planeta hoje, como você mesma citou, que tem aí preço de alimentos subindo, crise alimentar por 1000 motivos, né? A gente tem aí mudança climática, nós temos a própria guerra da Rússia com a Ucrânia, que eram grandes produtores, a parte que a gente está vendo também da dificuldade de energia, que faz diferença na produção. O Brasil, por ter uma matriz energética limpa e por produzir em pequena parte do seu território, essa também é uma informação que as pessoas quase não têm. A parte de grãos, nós plantamos só em 8% do nosso território. E a parte de carne, nós criamos em 20%. Então, tem muito Brasil para a gente crescer, fazendo uma exploração sustentável, e o papel do Brasil na alimentação do mundo hoje, ele é primordial. A própria FAO, que é o braço aí das Nações Unidas para a alimentação, disse que sem o Brasil o mundo pode passar fome, tem risco de passar fome, porque a nossa produção é muito significativa. Inclusive, a gente fala aí sobre grãos, né, que é a grande produção do Brasil, né, soja, milho, que tem crescido bastante também, o algodão está crescendo, a carne, mas a gente tem espaço para outros tipos de cultivo, né, Samantha? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Algumas outras áreas que o Brasil tem investido também em termos de produção para vender para outros países, outros mercados em que a gente está conseguindo aos poucos entrar agora também. Exato, o Brasil ele tem uma relevância, inclusive na parte gourmet, né? Quando a gente fala dos nossos queijos, tem queijo brasileiro que vence concurso na França, tem café brasileiro que vence há muito tempo concursos mundiais. Nós produzimos vinhos também premiados mundialmente no Rio Grande do Sul. Nós somos a maior fabricação, o maior fornecimento de limão, né? Nosso limão é vendido para a maior parte das indústrias de refrigerantes e de bebidas do mundo todo. Somos o maior produtor de laranja e de suco de laranja, né? Nós temos aí no interior de São Paulo as maiores fazendas de laranja do planeta. Então, quando a gente fala da escala e quando a gente fala da diversidade desses produtos, nós temos muitas coisas acontecendo e, como você falou, melhorando, porque o movimento que o Brasil entrou agora foi de colocar os produtos, não só a carne e o grão, né? A gente fala, mas o Brasil é plantador de soja, exportador de soja, que é uma coisa que todo mundo conhece. Mas quando a gente fala de outros produtos e outros mercados, nós estamos em mercados do Oriente, por exemplo, enviando alguns tipos de carnes específicas para aquele pessoal. Quando a gente faz o abate dos animais, por exemplo, aqui nos frigoríficos do Brasil, o abate respeita a legislação, a religião muçulmana. Então, o Brasil, por ser um grande exportador de vários tipos de alimentos, ele tem uma diversidade de respeito e de produção até dos diferentes sabores e dos diferentes rituais para fornecer para o mundo todo. Foram mais de 100 mercados abertos
pela ministra Tereza Cristina, agora nesse último governo, para que o Brasil levasse, inclusive, as nossas frutas exóticas, né? Nós temos a manga, a pera, várias, a maçã de Santa Catarina, que é famosíssima, nos mercados do mundo. A gente vai passear por aí e sempre tem a banana brasileira muito conhecida em todos os mercados do mundo, e a gente pode crescer muito ainda, né? O Brasil é esse o potencial. A gente não vai ser tecnológico, a gente não vai ser concorrer industrialmente com a China, ou do ponto de vista tecnológico com a Índia, mas o Brasil consegue fazer a sua parte na parte de alimentação. Uma coisa curiosa, inclusive, viu, Thaís, só para arrematar isso que a Samantha está falando, a gente recentemente começou a exportar amendoim para a China, né? A gente às vezes compra o produto vindo de lá, né, já manufaturado, embalado, frito, salgado, assado, mas o Brasil agora, a partir de setembro, é coisa recente, houve aí uma negociação, um avanço de negociação, e o Brasil com 47 empresas enviando amendoim para a China. Então é um setor que a gente pode explorar bastante, tem a ver aí com isso que a Samantha está dizendo, né, com esse crescimento de possibilidades do Brasil no agronegócio. E esse amendoim, ele serve inclusive para rotação de culturas. Quando a gente planta a cana, e o Brasil é um grande produtor de açúcar e de etanol, que é um combustível limpo, né? Falando também de sustentabilidade, a rotação de cultura para fazer bem para o solo, coloca o amendoim como uma segunda lavoura. Então, plantou a cana dura em média 5 a 6 anos, aquela se colhe, ela brota de novo, e por 5 anos ou 6 anos, dependendo da lavoura, você tem a cana. Quando tira essa cana para plantar de novo, faz-se uma plantação de amendoim para fazer a aeração do solo, para melhorar a parte de matéria orgânica, de umidade, etc. Então, a prática conservacionista. E aí é o que você falou, de quebra a gente já está produzindo em escala para exportar. O Brasil, o nosso tamanho, ele nos traz problemas, né? Porque realmente é difícil a gente gerir, mas nos traz muitas vantagens competitivas também. A Samantha Pinheda é advogada em direito, é especialista em direito ambiental e também agora é a nova diretora executiva do canal AgroMais, que você acompanha na TV Paga, que é o canal de agro do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E que tem uma comunicação direta aqui com a Rádio Bandeirantes, né, no Pulo do Gato e no Bora Brasil, todas as tardes também. A nossa coluna, a nossa conexão com o AgroMais. E aí, Samantha, toda vez que a gente fala sobre a pujança do agronegócio brasileiro, quando a gente ouve esses números, e todos eles nos enchem de orgulho, não é? É incrível saber que 1 em cada 5 pratos no mundo tem alimento produzido no Brasil, é incrível. Mas também há uma preocupação, e isso aqui fica muito claro nos comentários dos ouvintes que estão conosco aqui no nosso chat, no WhatsApp, que é o grande desafio da gente fazer com que a produção agrícola brasileira faça do Brasil um país em que não haja insegurança alimentar. Exato. Qual que é o caminho para isso, hein, Samantha? É um grande desafio, né? Porque isso passa, e aqui a gente pode focar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a própria ONU colocou para o mundo para 2030. Existem os ODS, são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030, onde o primeiro desses objetivos é a erradicação da pobreza. Porque a produção em escala não quer dizer que esses alimentos vão alcançar todas as pessoas. Né? Então, e existe uma diferença também entre segurança alimentar e alimento seguro, né? Então, nós precisamos garantir a segurança alimentar, que é o acesso a pelo menos 3 refeições diárias para as pessoas que ingiram as calorias necessárias para uma vida saudável, e o alimento seguro, que é aquele alimento sanitariamente seguro, do ponto de vista de químicos, do ponto de vista de conservação. No Brasil ainda se perde muito alimento na parte de transporte e armazenamento, então muitas vezes esse alimento armazenado por algum tempo, mal armazenado, que pegou umidade alguma coisa, não tem a segurança para ser vendido depois. Então o desafio é que a gente tenha políticas públicas pós-porteira, porque o produtor rural no Brasil, ele faz muito bem o trabalho dele. Nós temos a Embrapa, a Exalc, a própria FGV Agro, eles têm desenvolvido tecnologias incríveis de produção, mas nós precisamos de políticas públicas que garantam que esse alimento chegue à mesa de todo mundo, com preço justo, e que também remunere bem esse produtor rural. Muitas vezes a gente fala de agronegócio, dessa pujança, desses números gigantes, parece que é um setor todo rico, mas não é bem assim. A gente tem, às vezes, uma deficiência na renda do produtor,
e uma deficiência na distribuição desses alimentos. É imprescindível que o agro trabalhe, que o agro exista com políticas públicas que garantam justiça social também, né? É o desafio que vem aí para o próximo presidente, né? É verdade. Aliás, como é que você viu a abordagem do assunto agro ao longo da campanha política, né? A gente sentiu falta de tanto assunto, Samantha. Economia, por exemplo, parece que passou ao largo, não só isso. Você acha que o agro foi colocado ali com a seriedade, a profundidade que deveria? É difícil, viu? Foi lamentável, né? Porque, infelizmente, inclusive os debates aí promovidos pela Band, que deram chance tanto aos candidatos todos, quanto depois aos dois que estão no segundo turno, de colocar essas propostas, né? O que você vai fazer com a economia? Reforma tributária? O que você vai fazer a respeito dessa justiça social? Cadê os projetos? Onde estão os projetos? A gente, infelizmente, só viu eu fiz aquilo, você fez aquilo, e, enfim, foi realmente muito pobre. Mas eu fui buscar, eu fui ler os planos de governo do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Lula, para ver o que vem de proposta para esse setor que é tão importante, e para o setor ambiental também, porque eu acho muito... É quase que indissociável a parte do agro com a parte ambiental. E realmente está muito pobre, viu? A gente lamenta que nos dois planos de governo, o agro está abordado como um setor que precisa de investimentos em armazenagem, em ambos os planos. O plano do presidente Jair Bolsonaro, um pouco mais voltado para incrementar tecnologias e fazer com que haja uma produção mais barata e assim aumente essa renda do produtor, para fazer com que haja uma produção realmente mais sustentável. E o plano do presidente Lula falando num agro que tenha uma distribuição melhor, falando bastante nessa parte de distribuição de terras, como a gente sabe que é a tendência aí, mas eu não vi em nenhum dos planos como que eu vou fazer, né? De que forma eu vou chegar a um agro que realmente seja eficiente do ponto de vista de logística. Nós não vimos nesses planos nenhuma, vamos melhorar o modal, as estradas são ruins, tem plano para fazer ferrovias, para colocar em funcionamento as hidrovias do nosso país, que são transportes baratos e possíveis, não vi. Aumento de armazenagem, também não vi muito nesses planos, nem como chegar lá. E assim como a parte ambiental, né? Todo mundo falando em vamos acabar com o desmatamento da Amazônia, que é um jargão, mas ninguém falando como vai fazer. Queremos ver como é que vai ser esse desafio aí. Bom, e um último desafio que a gente vai ter também, um outro desafio, mas uma última pergunta que o nosso tempo está se esgotando, Samantha, sobre a questão da negociação do Brasil com outros países, né? A gente já viu tentativas e a China até que conseguiu, de uma certa maneira, barganhar nas negociações com o Brasil, depois de notícias que surgiram envolvendo a carne que o Brasil vende para lá. A gente já teve outros episódios também de protecionismo. Queria saber como que você acha que a gente pode evoluir na negociação com esses países a partir de agora com o novo governo? Excelente pergunta. Nós precisamos ser inteligentes nas negociações. Os países costumam pegar, e a gente precisa entender também que são interesses, como você falou, protecionismo. O presidente Emmanuel Macron, por exemplo, da França, sempre critica o Brasil e impede essa assinatura tão esperada do acordo do Mercosul com a União Europeia, pegando em partes aí os problemas ambientais, e eu volto, né, o desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que se fala e que não é atribuída ao agro, é um problema de crime, né? Então, se o Brasil não conseguir organizar, primeiro, o seu plano, apresentar ao mundo o plano, olha, na Amazônia, nós vamos converter X%, 15%, 17%, para a produção de alimentos, e essa conversão vai ser autorizada e legal porque 90%, 85% está preservado. Nós vamos combater fortemente o crime ambiental, tanto de descarte irregular de resíduos, quanto de desmatamento ou queimadas e etc. Então, se o Brasil não se posicionar frente à opinião internacional com um plano, dizendo como e o que vai fazer, e colocando a sua soberania em primeiro lugar, nós não vamos melhorar a imagem do Brasil lá fora, porque é fácil criticar quando se tem um ponto negativo. E aí a gente lembra que todos esses países estão agora queimando carvão, aumentando a produção de petróleo, aumentando a capacidade de geração de energia das usinas nucleares por causa da crise provocada pela guerra da Rússia com a Ucrânia, que são também problemas ambientais. Então, o Brasil precisa ter inteligência internacional para poder melhorar sua imagem lá fora.
É isso. Obrigada aqui a Samantha Pinheda. Nosso tempo já se esgotou, mas obrigada aqui por conversar com a gente na Rádio Bandeirantes, nesse Jornal Gente de Sábado. A Samantha, que é advogada, especialista em agronegócio e que assumiu recentemente a direção executiva do canal AgroMais aqui do Grupo Bandeirantes. É isso aí. Obrigada, Samantha. Bom dia para você, hein? Nos Obrigada, veremos com mais frequência agora aqui na Rádio Bandeirantes. Espero que sim. Sempre que quiserem, vamos bater um papo feminino. Olha só, a gente aqui em Mulheres falando de agronegócio, muito legal, né? É verdade. Obrigada, viu, Samantha? Bom fim de semana. Obrigada, Tchau. bom dia. Ó,